Olá, esse é o vídeo 15 da série sobre positivismo lógico. Falaremos sobre o projeto de Unidade das Ciências. Esse projeto foi principalmente desenvolvido pelo Otto Neurath e é sobre a filosofia dele que vamos trabalhar nesse vídeo. Vamos lá? Vimos até o momento como que os membros do Círculo de Viena tratavam as ciências naturais. Como que eles tratavam as ciências humanas, como a psicologia, educação, economia e assim por diante. O principal membro que tratava dessas questões era o Otto Neurath, e ele acreditava que as ciências humanas são partes fundamentais de uma visão científica do mundo. A ideia dele é de que o mundo natural deve ser tratado integralmente, e essa filosofia tinha inspiração no filósofo francês Pierre Durand, e essa ideia está ligada também à sua concepção de que não fazer esse tratamento integral seria uma forma de conceder ao pensamento metafísico, como nós veremos a seguir. As principais ideias do Neurath que trataremos nesse vídeo são as seguintes. A primeira delas é o fisicalismo, a ideia de que tudo que existe está ou deve ser descrito em termos de coisas físicas, coisas do universo físico. Ele achava que os demais membros do Círculo de Viena não tinham abraçado suficientemente o fisicalismo. Sobre os protocolos, ele tinha a concepção de que eles fazem parte do mundo, do mesmo modo que as coisas sobre as quais reportam. Isso era sua ideia de evitar a separação entre linguagem e o mundo que ele acreditava que os demais membros às vezes faziam. A outra ideia é o holismo e a ideia de ciência enquanto enciclopédia. Contrário, portanto, ao fundacionalismo, a ideia de que nós devemos buscar bases completamente sólidas, a historicidade da prática científica, entre outros aspectos. Além disso, ele também trabalhou sobre conceitos da sociedade, psicologia e educação. Ele tinha a ideia de que a psicologia deve ser tratada de modo monista, ou seja, assumindo que só existe uma entidade responsável pelos nossos processos psicológicos, especialmente o comportamento. A educação, que deveria ser experiencial, e o Otto Neurath trabalhou muito fortemente em aplicar muitas de suas ideias, e a gente vai ver um pouco disso aqui ao longo desse vídeo, e o trabalho de linguagem e eliminação de conhecimentos secretos. A ideia do Neurath era de que no nosso tratamento do universo social, nós temos que ter um cuidado especial com nossa linguagem, no sentido de que nós devemos tornar isso acessível à população de um modo geral, para que aumente ou seja melhor a participação popular nas ideias e nas discussões e nas decisões. Começamos pelo fisicalismo do Otto Neurath. O fisicalismo foi um termo primeiramente cunhado pelo Neurath e o Carnap, e hoje é um termo muito usado, especialmente numa oposição com uma noção muito similar, mas com uma sutil diferença, que é o materialismo. O materialismo seria a concepção de que tudo que existe é material, enquanto o fisicalismo seria a concepção de que tudo que existe é físico. Ou seja, o espaço, apesar de não ser material, tem uma realidade, energia tem uma certa realidade e assim por diante. Ou seja, uma expansão da ideia de materialismo de um modo sutil que inclua um pouco mais sofisticadamente as concepções modernas a respeito do mundo físico. Mas, para Neurath, o fisicalismo era uma tese um pouco mais relacionada à linguagem. Ou seja, o significado, as frases sobre o mundo têm significado quando elas são funções apenas de referentes localizados no espaço-tempo. Além disso, o Neurath vai desenvolver a tese do fechamento linguístico. O que é que quer dizer isso? As linguagens que fazem parte do mundo são especialmente aquilo que produz o que chamamos de conhecimento. Conhecimento só pode ser expressado em afirmações, somente na linguagem. Além disso, as afirmações são comparáveis somente entre si. Nós não podemos separar a linguagem do mundo
para então comparar a linguagem com o mundo. As afirmações são apenas comparadas em si, no sentido de, por exemplo, eu faço um relato de alguma coisa e isso é comparado uma, com uma afirmação científica e assim por diante. Como que esses relatos são produzidos também está imerso dentro do mundo, mas efetivamente a nossa ciência tem que ser uma comparação entre relatos, afirmações e assim por diante. O terceiro aspecto disso é de que as afirmações nunca podem ser avaliadas em termos de ou comparadas com a realidade, que seria a consequência da segunda concepção. Ou seja, ele está se distanciando do tratamento feito no Tractatus do Wittgenstein e fazendo uma oposição, ainda que existam contra-argumentos em relação a essa oposição, à visão do Carnap, do Schilling e os demais membros do Círculo de Viena. Com essa tese, o Otto Neurath queria reformar o materialismo, ou seja, ele não estava se opondo ao materialismo, mas sim reformar o materialismo. E ele analisava que o uso do termo matéria, o nosso acesso à matéria, era uma coisa que provocava um subjetivismo no nosso tratamento científico. E, portanto, nós deveríamos adotar a tese do fechamento linguístico, em que estamos sempre comparando relatos entre si e relatos com afirmações sobre o mundo. Por fim, ele queria com isso escapar de duas tendências que ele achava que eram inspiradoras, porém não eram completas. Ele queria evitar o subjetivismo da proposta de Mach e queria também se opor ao realismo ingênuo, que era, por exemplo, uma proposta do Lenin. Eu tenho aqui uma citação de um artigo do Jacobs e do Otto, que eu vou ler agora para vocês. O fisicalismo e a doutrina do fechamento linguístico foram concebidos por Neurath como armas intelectuais para a luta de classes. Eles permitiam que os socialistas expunham os dogmas metafísicos e religiosos da burguesia como cânticos anacrônicos e sem sentido. O fisicalismo também é crucial para uma construção da ciência unificada, o cerne da nova cultura socialista com a qual lidaremos a seguir. Então, por exemplo, ele entendia que essas teses faziam parte de uma luta por uma concepção de sociedade. Isso também está sempre presente no pensamento de Neurath e é isso que eu queria mostrar com essa citação. Nós vamos ter várias citações ao longo desse vídeo. O Otto Neurath via a prática científica e filosófica como parte integral do mundo e, nesse sentido, ele tinha um projeto ativo de divulgação das ideias e da concepção de ciência unificada. É por isso que ele vai desenvolver um projeto de enciclopédia, ou seja, ele queria reunir diversos artigos e livros da concepção científica do mundo e colocar eles de um modo plural dentro de um contexto de enciclopédia. A ideia dele é ter um projeto, uma forma de engenharia da sociedade, em que projetamos a sociedade que nós queremos viver. Porém, ele é contra uma engenharia social que ele chama de tecnocrata ou pseudo-racionalista, que via esse processo como uma espécie de concepção de mundo que é de cima para baixo. Ao contrário, ele queria que isso fosse plural e plurimetodológico, ou seja, ele defendia que os métodos de abordar a concepção científica do mundo são plurais, mas são sempre científicos e fisicalistas. Então, além disso, ele tinha a concepção de que as teorias são eventos sociais, então as teorias não são separadas do universo social, e ele desenvolve algumas concepções, como, por exemplo, a concepção de educação e comunicação visual através do padrão isotype, de comunicação de informações, por exemplo, estatísticas a partir de imagens. Ele tinha como inspiração direta o iluminismo enciclopedista francês. E, nesse sentido, ele queria desenvolver efetivamente um conhecimento público e plural e
ele tinha como também inspiração o que ele chamava de a metáfora do Robinson Crusoe. O conhecimento, ele não é uma coisa única e unívoca, e sim um grande arquipélago fragmentado que estamos em constante trabalho. Então, não existe um sistema hierárquico e nossa busca é de uma expansão desses arquipélagos e o estabelecimento de interconexões. E isso ele queria fazer efetivamente através desse projeto enciclopedista, em que ele ia reunindo vários trabalhos dessa concepção científica do mundo, sem que necessariamente ele concordasse ou assim por diante, né? Esse seria um processo que tinha como fundamento ser um processo contínuo e fundamentalmente imperfeito. Imperfeito, porém, não significa que é impraticável. Você não vai usar a concepção de que você tem um processo imperfeito para negar o desenvolvimento do projeto. A gente vai tentar fazer sempre do melhor modo possível, mas sempre tendo em mente que se trata de um processo imperfeito. Nora usa a metáfora do Robinson Crusoe para descrever a natureza do conhecimento científico, especialmente como ela se constrói ao longo do tempo. Crusoe é um personagem fictício que fica isolado em uma ilha. Na analogia, Crusoe então representa um indivíduo tentando sobreviver e construindo sempre sobre uma base limitada. Então ele simboliza a ideia de estar isolado com apenas uma quantidade limitada de recursos e ferramentas, da mesma forma que as teorias científicas atuais. Então, do mesmo modo que Crusoe, os cientistas precisam trabalhar com o que têm, mas devem continuar a inovar para sobreviver e progredir. Crusoe constrói o que está disponível na ilha e, de maneira semelhante, os cientistas constroem sobre o conhecimento existente. Então, assim, o Nora vai enfatizar que não podemos descartar completamente todas as teorias ou ideias científicas de uma só vez, e ao invés disso, devemos reconstruir pouco a pouco a partir das estruturas que nós já temos. É nesse sentido, portanto, que o Nora vai defender um modelo de ciência de enciclopédia, ao invés de um modelo de sistema. Ou seja, as ciências não são a aplicação direta de um sistema, mas sim diversos sistemas sendo aplicados e colaborando entre si. Vou ler agora duas citações, a primeira de Jacobs e Otto, em um artigo de 1990, e em seguida uma citação direta do Nora. A primeira, do Jacobs e Otto, diz o seguinte: a ciência é substancialmente um processo extralógico, no qual decisões de aceitar ou rejeitar enciclopédias ou suas declarações componentes precisam ser tomadas sem recorrer a regras ou critérios gerais. O que Nora se propõe, de maneira implacável, é a ideia de finalidade na ciência, a ideia de enciclopédias científicas sucessivas que progridem em direção a uma enciclopédia definitiva, que seja abrangentemente informativa e precisa. E agora a citação do Otto Nora, de 1931. Certamente, diferentes tipos de leis podem ser diferenciados umas das outras. Por exemplo, leis químicas, biológicas ou sociológicas. No entanto, não se pode dizer de uma previsão de um processo individual concreto que ela dependa apenas de um tipo específico de lei. Por exemplo, se uma floresta está sendo queimada em um determinado local na Terra, depende tanto do clima quanto da intervenção humana ou não. Essa intervenção, contudo, só pode ser prevista se conhecerem as leis do comportamento humano. Ou seja, em determinadas circunstâncias, deve ser possível conectar todos os tipos de leis entre si. Portanto, todas as leis, sejam elas químicas, climatológicas ou sociológicas, devem ser concebidas como partes de um sistema, a saber, a ciência unificada. Seguimos agora com a concepção do Nora sobre os protocolos ou a linguagem observacional. A sua principal atividade é de evitar o subjetivismo. E para isso, ele vai conceber que a linguagem faz parte do mundo como qualquer outra coisa
Além disso, de que não devemos usar linguagens artificiais para os nossos protocolos. A linguagem protocolar deve ser precisamente a nossa linguagem natural. Além disso, ele vai defender a concepção de que não há vantagem em recorrer ao relato experiencial em primeira pessoa. Isso era uma concepção comum para muitos dos demais positivistas, de que a linguagem de experiência privada, do tipo vejo vermelho, ela teria um status epistemológico privilegiado, e isso faria com que elas pudessem ser usadas de modo mais direto na verificação de sentenças. Isso antecipa um pouco do que depois ficou conhecido como a linguagem, ou o argumento da linguagem privada do Wittgenstein. A concepção de protocolo, portanto, do Otto Norá, ela vai retirar as referências subjetivas, ou seja, as referências como eu, sinto e assim por diante. Então, um exemplo de protocolo típico do Otto Norá vai ser algo como protocolo de Otto às 3h12, o pensamento discursivo de Otto às 3h11 foi, às 3h09 havia uma mesa na sala percebida por Otto. Ou seja, ele vai retirar essa referência direta à experiência individual. O principal objetivo com esse tipo de teorização era evitar aquilo que o Schilling, Weismann e também o Carnap queria com os protocolos. Os protocolos não são verificadores ou confirmadores, no caso do Carnap, de sentenças. As sentenças elas não se relacionam diretamente com os relatos. O que ele queria, então, defender é de que as sentenças elas não verificam sentenças, elas contribuem de modo não isolado, de modo sistêmico, com um conjunto de evidências empíricas para um conjunto de sentenças. Ou seja, ele não acreditava que os relatos eles se relacionam diretamente, uma sentença confirma essa sentença. Uma sentença protocolar, ela se relaciona com todas as sentenças ao mesmo tempo de uma determinada concepção de mundo, algum sistema científico, alguma teoria. A concepção de protocolos de Norá se conecta diretamente com a sua defesa do holismo e antifundacionalismo. Qual que é a ideia de holismo? A ideia é que existe uma inconclusividade da experimentação científica. O que isso quer dizer? Imagine que nós temos a concepção de que existe a gravidade. Se soltamos uma bola e vemos ela cair, isso confirma ou não confirma a existência da gravidade? Ora, pode ser que ela caiu, não porque existe a gravidade, mas porque existe alguma outra força, por exemplo, uma força elétrica. E se ela não caísse, pode ser que exista a gravidade e ainda assim nós temos uma outra força compensando que faz com que a bola não caia, apesar de a força estar sendo aplicada. Ou seja, qualquer que seja o experimento, ele não vai se conectar diretamente com uma única sentença. Ele vai se conectar com toda uma concepção de mundo. Isso vai, portanto, a relação da observação, vejo a bola cair, com a sentença existe a gravidade, não é direta. A sentença observacional se relaciona com a teoria como um todo, de modo holístico. É aí que está a palavra holístico. Isso vem da concepção de Durkheim, mas o Otto Norá ele vai enfatizar o aspecto do fechamento linguístico, incluindo as sentenças dentro do universo da fisicalista. A partir dessa concepção, que está ligada também ao antifundacionalismo, porque se nós sempre olhamos holisticamente, nós não podemos ter uma base sólida, uma base única de onde começamos a construir o conhecimento. Então vamos aqui elencar algumas das consequências desse tipo de visão. A relação entre as sentenças, nesse caso, vai ser uma relação de controle, ou seja, uma sentença controla a verdade ou não das demais, mas elas não estão ali de modo hierárquico. Você tem as sentenças observacionais confirmando ou desconfirmando outras sentenças. Uma sentença controla
a outra. Então, nós sabemos que fazemos ciências enquanto avaliamos a ciência, né? Nós não conseguimos nos separar desse holismo, né? Nós sempre estamos olhando para o mundo holisticamente, então nós não podemos nos separar da avaliação da própria ciência. Além disso, teorizar sobre a sociedade é inseparável de teorizar para e dentro da sociedade. Além disso, ciências devem ser historicamente informadas e não estritamente prescritivas. Isso significa que o modo como fazemos, como escolhemos a atualização das nossas ciências em função das experimentações, tem a ver com o processo histórico de desenvolvimento de uma ciência. Por exemplo, que uma observação invalida diretamente uma sentença não é porque existe uma relação de confirmação ou desconfirmação, mas sim existe uma relação histórica do desenvolvimento desse processo. Por fim, nós temos também a ideia de rejeição à tradição cartesiana de buscar bases seguras. Esse seria o antifundacionalismo do Nora. Vejamos uma citação do Nora que expressa essa atitude antifundacionalista. Somos como marinheiros que, em alto mar, precisam reconstruir seu navio, mas nunca podem começar do zero. Quando uma viga é retirada, uma nova deve ser imediatamente colocada em seu lugar, e para isso, o restante do navio é usado como suporte. Dessa forma, usando as vigas antigas e a madeira flutuante, o navio pode ser completamente remodelado, mas apenas por meio de uma reconstrução gradual. Como vimos ao longo desse vídeo, o projeto do Otto Neurath é um projeto completo de sociedade. Ele não vê a ciência separada da nossa atitude no mundo. Ele tem uma história com o trabalho em economia de guerra. Ele, antes de ser um membro mais ativo do Círculo de Viena, ele trabalhou durante a Primeira Guerra Mundial no planejamento concreto e ele teve uma vivência com o desenvolvimento de uma ciência na prática, com os trabalhos em economia e depois muitos outros, com o planejamento de bairros, o projeto de enciclopédia. Ele também trabalhou com o museu científico e assim por diante. Então ele tinha uma concepção muito direcionada para a aplicação direta na vida social, né? Então, mas em relação à educação, comportamento e cognição, ele também via que isso precisava de um trabalho de unidade, apesar dos trabalhos de Watson, Tolman e Skinner, né? Skinner que viria um pouco depois, mas que está nessa mesma toada, né? Ele achava que faltava um projeto de unidade fisicalista dentro do ambiente da psicologia. Ele também advogava por uma educação, um projeto educacional inclusivo, não absoluto e experiencial, e ele tinha uma concepção de ciência social que se trata de um complexo multiconectado, e ele advogava que nas ciências sociais a diferença para as ciências mais duras, as ciências naturais, é que as condições de previsibilidade que uma ciência social ela provoca, elas são diferentes, né? Você tem alguns limitadores justamente pelo fato de que ao colocar certas condições, o seu grau de previsibilidade diminui, dado que as suas próprias teorizações têm influência material sobre o mundo, né? Você faz teorias são parte do mundo e as teorias têm influência nessa própria movimentação social. O estudo que ele tinha como base, como uma ideia, um ideal de estudo das ciências sociais, foi o estudo do Capital feito pelo Marx. Finalizamos esse vídeo, primeiro com uma citação do Ivan Cunha, aquele professor que esteve aqui numa live que nós tivemos aqui sobre o Círculo de Viena e vai estar na última live dessa série. Tem uma citação no artigo dele que diz assim: a engenharia social tecnocrata é uma forma do que Neurath chamava de pseudo-racionalismo.
a suposição de que a razão sozinha e bem exercitada de uma elite educada vai ser capaz de fornecer soluções absolutamente corretas que funcionam em todos os casos para todas as pessoas. Isso está bem alinhado à noção, à ideia do Nora de que a ciência deve ser feita de um modo pluralista, lembrando sempre da metáfora dos arquipélagos. Você tem vários arquipélagos e o que acontece são interações entre esses arquipélagos. Agora vamos terminar com uma citação diretamente do Nora, novamente com uma metáfora sobre barco e relacionado a essa dificuldade fundacionalista. Imagine marinheiros que, em pleno mar, transformam a forma de seu navio desajeitado em um formato mais circular para mais um semelhante ao de peixe. Eles utilizam algumas madeiras flutuantes, além da madeira da velha estrutura, para modificar o esqueleto e o casco do navio. Mas eles não podem colocar o navio em um estaleiro para começar do zero, que é mais ou menos o que se pretendia em algumas das teorizações do Círculo de Viena. Isso aqui é uma crítica direta a essa concepção fundacionalista. Durante o trabalho, eles permanecem na antiga estrutura e enfrentam fortes vendavais e ondas trovejantes. Ao transformar seu navio, eles tomam cuidado para que os vazamentos perigosos não ocorram. Um novo navio cresce a partir do antigo, passo a passo, e, enquanto ainda estão construindo, os marinheiros já podem estar pensando em uma nova estrutura e nem sempre concordarão uns com os outros. Todo o processo continuará de uma forma que não podemos sequer antecipar hoje. Esse é o nosso destino. Estamos sempre em um barco e nós não conseguimos ir para um estaleiro, para a costa, para um lugar seco, para reconstruir o barco. Nós estamos fadados a sempre tentar reconstruir a ciência enquanto vivemos dentro do próprio mundo científico. E com isso nós terminamos esse vídeo sobre o Otto Nora. Muito obrigado e até o próximo vídeo.